Olá, eu sou o do Clérigo João da Silva, aluno de licenciatura em Sociologia do Polo de Jaquirana, da Universidade Federal de Santa Maria, e agora neste momento, com este vídeo, trazendo uma apresentação daquilo que foi tratado neste semestre, primeiro semestre de 2020, na disciplina de Epistemologia das Ciências Sociais, e sob a orientação do professor Djalmo Cremonesi, falar um pouquinho sobre alguns pontos importantes, né, que tratamos nesse semestre, que aprendemos nesse semestre, e já que epistemologia é o que das ciências sociais que nós estamos estudando, então o que é ciência? Qual o objetivo da ciência? Ciência tem como objetivo tornar compreensível o real. Ou seja, o real, na realidade, é muito diverso, né? Muitas coisas que a gente tem que compreender, e pode compreender, e quer pesquisar e buscar. Então, o real ele pode ser apreendido a partir de diferentes pontos de vista, né? E por isso que a gente tem uma quantidade, uma multiplicidade de ciências. A ciência ela está presente no nosso cotidiano da mesma forma que o saber teológico, empírico, filosófico, senso comum, enfim. A ciência é um tipo de saber produzido pela reflexão racionalizada, aliada à experimentação prática, cujas características são os princípios da observação, identificação, descrição e investigação, envolvendo técnicas e procedimentos exatos, objetivos e sistemáticos. Segundo Aranha, em 1986, a ciência não é um saber neutro, desinteressado, à margem do questionamento social e político acerca dos fins de suas pesquisas. Muito pelo contrário, o pesquisador ele deve questionar incessantemente quais são os fins a que se destina a ciência. A diferença entre o senso comum e o conhecimento científico é justamente porque o conhecimento científico ele requer o domínio, né, de um conjunto de regras para sistematizar o tema que pretende pesquisar. E assim, dessa forma, construir o conhecimento. Isso é diferente da crença, né? Das crenças. A crença ela tem uma convicção intensa e persistente em algo abstrato. Vamos pegar a fé, a crença religiosa, por exemplo. Ela não enxerga, não vê, não tem a comprovação, mas acredita-se firmemente. Então é a crença. E o que diferencia a ciência das crenças é justamente que a ciência é o método rigoroso que a ciência utiliza para afirmar as suas concepções. A ideia com a ciência é justamente chegar à verdade mais provável, a mais possível. As crenças, elas não se preocupam com isso. A nossa disciplina, que é a epistemologia, né? O que é epistemologia? Enfim, a epistemologia ela identifica o ponto a partir do qual se discute o objeto de uma ciência. Isso segundo o Baquero. Né? A epistemologia diz respeito a como vamos saber o que nós sabemos. Ou seja, quer dizer que, embora o cientista social ou qualquer outro pesquisador comece o estudo a partir de sua visão de mundo, o processo de pesquisa requer uma investigação que leve em consideração os caminhos utilizados pelo pesquisador para a execução do seu estudo. E só para conceituar, então, epistemologia. O termo epistemologia deriva do grego, e o seu significado corresponde à ciência, conhecimento, no caso, que é episteme, né? E a lógica, razão, que é logos. Então, epistemologia é isso, né? A ciência da razão, do conhecimento lógico. Né? No caso, o pesquisador, ele para a execução dos seus estudos, no caso, nesse sentido, a epistemologia aborda a origem, a estrutura, os métodos e a validade do conhecimento dos produtos intelectuais. Isso dando sequência no que nos diz Baquero. Né? A epistemologia tem por objetivo compreender como é possível saber aquilo que se presume que existe. E para saber, né, tem as metodologias, os métodos, e como método, né, são as formas de obter, os métodos são as formas de obter as informações úteis para a explicação de fenômenos sociais. Né? Os métodos de pesquisa tratam apenas de técnicas e procedimentos utilizados pelo pesquisador para coletar e analisar as informações de dados. Os métodos constituem-se um conjunto de procedimentos considerados fundamentais para alcançar os objetivos de um estudo científico.
A pesquisa social ela é realizada seguindo um plano de ação sistemático que inclui métodos de observação qualitativa e quantitativa. Os métodos de avaliação qualitativas, eles baseiam-se na comunicação direta, né? Os resultados desse método se concentram mais em ser preciso do que em generalizar. A pesquisa qualitativa é uma metodologia de caráter exploratório. O seu foco está no caráter subjetivo do objeto analisado. Nesse método, as respostas costumam não ser objetivas, ou seja, os resultados objetivos não são contabilizados em números exatos. Normalmente, a amostra é pequena e os entrevistados são estimulados a se sentirem à vontade para dar a sua opinião sobre assuntos que estão relacionados com objeto de estudo. Já os métodos quantitativos, eles usam técnicas de análise estatística para avaliar os dados coletados por meio de pesquisas ou questionários. O foco da pesquisa quantitativa é medir ao invés de explorar. Ou seja, o objetivo é quantificar um problema e entender a dimensão dele. Por isso, o resultado desse tipo de pesquisa é obtido através de dados numéricos sobre a preferência e o comportamento do consumidor por determinado grupo ou sociedade, por exemplo. Vale ressaltar que uma não deve substituir a outra, né? Quantitativa, qualitativa, uma não deve substituir a outra. Mas sim, uma deve servir como um comportamento-chave para diferentes estratégias. Né? Então, entender isso como uma chave, né? Como nós vamos usar, que estratégia vamos usar. Outra diferença importante entre esses métodos de pesquisa consiste no ponto de vista do investigador sobre a organização do estudo. Na pesquisa quantitativa, a opinião do pesquisador deve ser excluída. Já na qualitativa, pode ser integrada ao estudo. E é importante conhecermos e sabermos, né, dos conceitos essenciais de Pierre Bourdieu, que fala, por exemplo, no hábitos, né, que é aquilo que está estabelecido, é um sistema aberto de disposições, ações e percepções que os indivíduos adquirem com o tempo em suas experiências sociais. Né? O hábitos ele vai, no entanto, além do indivíduo. Ele diz respeito às estruturas relacionadas às quais o indivíduo está inserido, possibilitando assim a compreensão de tanto da sua posição num campo quanto o seu conjunto de capitais. Né? Campo, tá, e o que é campo? O campo é a luta que se dá, né? Por exemplo, a noção que caracteriza a autonomia de certo domínio de concorrência e disputa interna. O campo serve de instrumento ao método relacional de análise das dominações e práticas específicas de um determinado espaço social. Cada espaço corresponde, assim, a um campo específico. Por exemplo, cultural, econômico, educacional, científico, jornalístico, enfim, né, no qual são determinadas a posição social dos agentes e onde se revelam, por exemplo, as figuras de autoridades detentoras de maior volume de capital. E o capital? Daí capital nós já temos 4 tipos importantes de capital. Capital econômico, que daí é a produção, a geração de renda, o poder, os bens, né? O capital cultural, que são os conhecimentos e vivências adquiridos na vida, com a família, com a sociedade, com o grupo em que convivemos, enfim. O capital social, que é aqueles das vivências da sociedade mesmo, né? Os contatos que geramos, as redes sociais mesmo, aqueles grupos de conhecidos, enfim, que acabam se ramificando e fazendo uma plataforma de contatos. E o capital simbólico, que esse é da honra, o reconhecimento, né? São importantes também, né? E ampliando assim a concepção marxista, né? Por exemplo, Bourdieu entende que por esse termo não apenas o acúmulo de bens, no caso de capital, né? E riquezas econômicas, mas todo recurso ou poder que se manifesta em uma atividade social. Né? Assim, por exemplo, além do capital econômico, né, decisivo para a compreensão do capital cultural, como eu falei antes, né, o capital cultural, o capital econômico, o capital social e o capital simbólico. Né?
E as pesquisas, enfim, o conhecimento, a ciência, ela tem abordagens diferenciadas, né? Então, por exemplo, a abordagem empírica, né, trabalha com a questão do empirismo, no caso, a doutrina sob a qual todo conhecimento provém de experiências, ou seja, da experiência. Termo algumas vezes empregado pejorativamente para designar uma recusa da teoria ou uma confiança considerada excessiva na neutralidade das técnicas de pesquisa, segundo Hugh Torch, 2008. No caso, essa abordagem empirista, no caso, ela nega a existência de ideias inatas, nega a existência de verdades a priori entendidas como verdades auto-evidentes, independentes da experiência, rechaçam toda a metafísica e atribuem à ciência um alto valor, pois para a ciência moderna toda evidência deve ser empírica, ou seja, precisa ser comprovada pelos sentidos. Né? Daí tem também uma abordagem positivista, por exemplo, né? Para o positivismo, a construção e o progresso do conhecimento somente são possíveis através da observação e da experiência. Mas, para tanto, é necessário que o cientista recorra aos métodos das ciências naturais para elucidar os fenômenos e processos que compõem a realidade. Giddens, em 1998, explica que, para pensar a abordagem positivista, é necessário distinguir dois sentidos. O sentido específico, que contempla aqueles autores que se denominam francamente positivistas, como no caso Comte, Círculo de Viena, enfim, e o sentido que diz respeito à perspectiva entendida como geral. E é importante falar também da abordagem dialética, né, já que a dialética contrapõe-se ao positivismo. Enquanto o positivismo procura investigar a realidade social a partir de condições objetivas, a dialética pretende analisar os fenômenos sociais a partir das condições objetivas e subjetivas, isto é, com base nas condições históricas. É preciso ressaltar que não é possível falar em dialética, mas em dialéticas, visto que, como em qualquer campo metodológico, o pesquisador social depara-se com dialéticas diferentes e divergentes. E passamos também pela abordagem hermenêutica, né? O termo hermenêutica significa interpretação, é considerada como ciência da interpretação em geral. Essa interpretação pode ser tanto de textos, literatura, direito, religião, enfim, quanto de formas verbais e não verbais de comunicação. É considerada como a instância responsável por tornar algo compreensível. Também devemos dizer aqui neste momento que Karl Popper ele formulou um novo método, né, que é o método hipotético dedutivo. Para Popper, a busca do conhecimento não se dá a partir da simples observação dos fatos e inferência de enunciados. Um ser humano só não é capaz de atingir a totalidade da verdade. É necessária uma comunidade investigativa, né, que vai ser capaz, daí sim, de construir um vínculo, né, de preservação de uma sanidade intelectual, honesta e que garanta a evolução do conhecimento, com relação a uma visão crítica da realidade, sempre aperfeiçoando os métodos para atingir maior grau dessa verdade. Dentro da proposta popperiana, o conhecimento científico seria a integração da metafísica, que chamamos de filosofia, né, com o conhecimento e método científico. Ou seja, a ciência, nessa versão racionalista, revisionista, crítica e objetivista. Uma tendência histórica, né, e tem uma tendência analítica, já partindo para uma outra visão. Assim, né? Por exemplo, Popper faz parte da tendência analítica, né, que prioriza o aspecto metodológico do desenvolvimento científico, o também chamado contexto de justificação. Né? Porém, apesar de adesão comum, Popper é talvez o crítico imediato de tudo o que foi estabelecido no Círculo de Viena. Já Bourdieu, em 2004, diz que o campo científico, assim como as demais instituições, é um espaço social constituído por relações de força e de dominação, no qual os agentes estão dispostos de acordo com a sua posição, isto é, entre dominantes,
ou dominados, né? Aí então há um pouco da diferença, assim, dessa posição dos dois teóricos aí. Então, dessa maneira, finalizamos este trabalho. Muito obrigado pela atenção.